Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Fundamentos e Metodologia da Educação Especial. Eu sou a professora Priscila Machado e é um prazer dar continuidade ao nosso processo formativo, ao nosso percurso formativo, né? E antes de iniciarmos o tema de hoje, é importante retomarmos alguns pontos da nossa aula anterior. Então, na última aula, nós discutimos o papel do educador na educação inclusiva, compreendendo a docência como uma prática que envolve mediação, intencionalidade e compromisso com a aprendizagem de todos. Refletimos também sobre as competências necessárias para a atuação docente, a importância da formação continuada e a centralidade da relação professor-aluno na construção do conhecimento, especialmente a partir da perspectiva histórico-cultural. Então, esses elementos, eles são fundamentais porque eles ajudam a entender que a inclusão não se concretiza apenas por princípios, né? Que pela forma como o ensino é organizado, mediado no cotidiano da sala de aula. Então, na aula de hoje, a gente direciona nossa atenção para as estratégias pedagógicas no contexto da educação inclusiva. E a nossa proposta aqui não é apenas conhecer diferentes formas de ensinar, mas refletir sobre como essas estratégias podem criar condições reais para que todos os estudantes participem e também aprendam, é óbvio, né? Então, ao longo da aula, a gente vai trabalhar com metodologias que valorizam a participação ativa, o trabalho coletivo e diferentes formas de expressão do conhecimento. A gente também vai problematizar a organização do ensino, considerando que a diversidade de estudantes exige do professor escolhas que sejam flexíveis e que sejam intencionais. Nesse sentido, as estratégias pedagógicas, elas deixam de ser apenas um recurso e elas passam a ser, então, parte fundamental da mediação docente. E influencia ali diretamente a forma como o estudante se envolve com o processo de aprendizagem, desenvolvimento e de conhecimento. Então, nessa aula, nós temos como propósito compreender o papel do educador na educação inclusiva a partir de uma perspectiva mais crítica, que reconhece a diversidade como parte constitutiva da sala de aula. A gente também vai analisar as competências que sustentam essa atuação, entendendo que ser professor em um contexto inclusivo exige mais do que domínio de conteúdo, envolve a postura, a sensibilidade, a capacidade de tomar decisões pedagógicas. E, além disso, a gente vai discutir a formação continuada como um processo necessário para acompanhar as transformações educacionais e refletir sobre a relação professor-aluno como espaço de construção do conhecimento e identificar os elementos que caracterizam uma prática pedagógica inclusiva. Então, quando a gente fala em estratégias pedagógicas, estamos nos referindo às formas como o ensino se organiza no cotidiano da sala de aula. E essas escolhas, elas não são neutras, elas influenciam diretamente quem consegue acompanhar, quem participa e quem muitas vezes acaba ficando à margem do processo. Em uma
perspectiva inclusiva, não é possível sustentar um único modo de ensinar. Então, a diversidade dos estudantes, ela exige que o professor pense em diferentes caminhos para que o conteúdo seja compreendido. E isso envolve variar linguagens, propor formas distintas de participação, criar situações em que os estudantes possam interagir com o conhecimento de maneiras diversas. E, nesse sentido, a estratégia pedagógica deixa de ser apenas um recurso e passa a ser parte central da mediação docente, pois é por meio dela que o ensino se torna, de fato, acessível. E quando a gente fala em metodologias ativas, nós estamos nos referindo a uma mudança importante na forma de compreender o processo de ensino e aprendizagem. E ao invés de um modelo centrado na transmissão de conteúdos, essas metodologias, elas partem da ideia de que o estudante precisa estar envolvido de uma forma mais direta na construção do conhecimento. Então, isso significa participar, questionar, investigar, interagir, produzir. No contexto da educação inclusiva, esse tipo de abordagem ganha ainda mais relevância, porque permite que o ensino se torne mais flexível e mais sensível às diferentes formas de aprender. Então, quando o estudante participa ativamente, ele deixa de ocupar um lugar passivo e passa a se envolver com o conteúdo de acordo com as suas possibilidades. E um exemplo disso é a aprendizagem baseada em projetos. Então, nessa proposta, os estudantes trabalham com situações que se aproximam da realidade, o que amplia o sentido do que está sendo aprendido em uma sala inclusiva. Então, esse tipo de atividade, ele pode ser organizado de forma que cada estudante contribua de acordo com as suas habilidades. E aí isso fortalece tanto a aprendizagem quanto a participação. Outro exemplo é a sala de aula invertida, em que o contato inicial com o conteúdo acontece fora da sala de aula. E isso permite que o tempo presencial seja dedicado à interação, à resolução de problemas, ao acompanhamento ali mais próximo do professor. E isso cria um espaço para mais intervenções pedagógicas diferenciadas. Então, a aprendizagem cooperativa também se destaca, especialmente porque valoriza o trabalho em grupo, né? E quando bem organizado, essa organização, ela permite que os estudantes, eles aprendam uns com os outros e acabam desenvolvendo não apenas os conhecimentos acadêmicos, mas também as habilidades sociais, né? Habilidades que são importantes, como o respeito, a escuta, a colaboração. Então, nesse conjunto, o papel do professor, ele não diminui, pelo contrário, ele se torna ainda mais exigente. Por quê? O professor é quem organiza essas experiências, é o professor quem define os objetivos e é o professor quem acompanha e realiza ali intervenções quando é necessário. Então, portanto, trabalhar com metodologias ativas na educação inclusiva não significa
mudar a dinâmica na sala de aula. Não é só mudar a dinâmica na sala de aula. É preciso repensar o ensino como um processo mais aberto, mais participativo e, principalmente, mais atento às diferenças. Quando pensamos educação inclusiva, a colaboração ela aparece como um elemento central, não apenas como uma estratégia, mas como uma forma de organizar as relações dentro da sala de aula. Isso porque a aprendizagem ela não acontece de forma isolada. Lembram que a aprendizagem ela é um processo neuropsicossociocognitivo, né? E ela se constrói na interação, na troca, no diálogo entre os sujeitos. E nesse sentido, o trabalho em equipe cria condições para que os estudantes não apenas aprendam conteúdo, mas também aprendam a conviver, a respeitar as diferenças, a reconhecer o outro como parte do processo, a organizar as atividades em grupo. O professor ele precisa considerar a heterogeneidade de heterogêneos como um recurso pedagógico. E isso significa que as diferenças entre os estudantes elas deixam de ser vistas como um problema e elas passam a ser entendidas como uma possibilidade de aprendizagem. Então, por exemplo, em um grupo heterogêneo, um estudante pode ter mais facilidade na leitura, outro ter mais facilidade na organização das ideias, outro na expressão oral. E aí, quando essas habilidades elas são mobilizadas em conjunto, o processo ele se torna mais rico e mais significativo. A tutoria entre os pares é uma estratégia muito interessante, né? Porque ela permite que os próprios estudantes se apoiem no processo de aprendizagem e esse movimento ele fortalece a autonomia e ao mesmo tempo cria vínculos mais colaborativos. Além disso, a colaboração ela não se limita aos estudantes, ela também envolve o professor em diálogo com outros profissionais da escola e com a família. E aí, esse trabalho articulado, ele amplia a compreensão sobre o estudante e possibilita intervenções mais consistentes. E aí, quando a colaboração é incorporada como princípio, a sala de aula ela deixa de ser um espaço individualizado e ela passa de fato a funcionar como um ambiente coletivo de aprendizagem no qual todos têm algo a contribuir dentro do processo. E aí, quando a gente pensa em avaliação no contexto da educação inclusiva, é necessário que a gente reveja uma concepção bastante presente na nossa prática escolar, né? Que é a ideia de que avaliar medir, classificar o desempenho do estudante. E essa compreensão ela é limitada, porque ela reduz a avaliação a um momento final. E esse momento, na grande maioria das vezes, ele é desconectado do processo de aprendizagem. Então, na perspectiva inclusiva, a avaliação ela passa a ser entendida como parte do próprio processo de ensinar e aprender. E isso exige do professor
uma postura mais atenta, mais investigativa. Então, ao observar as produções dos estudantes, as suas dúvidas, as formas dos estudantes em resolver as situações, o professor ele consegue identificar não apenas dificuldades, mas também potencialidades dos estudantes. E o feedback, ele assume um papel fundamental, porque quando ele é bem conduzido, ele mostra a possibilidade de avanço, né? Para que ele se aproprie ali do próprio processo de aprendizagem. E um outro aspecto importante é a diversificação dos instrumentos, né? Nem todos os estudantes conseguem demonstrar o que sabem da mesma forma. Então, limitar a avaliação a provas escritas, por exemplo, pode invisibilizar aprendizagens importantes. Então, pensar a avaliação dessa forma implica em uma mudança em que ela deixa de ser um mecanismo de seleção e passa a ser uma ferramenta pedagógica que orienta o ensino e favorece a aprendizagem. Ao discutir, então, flexibilização do ensino, a gente está tratando de um movimento essencial para que a educação inclusiva se concretize no contexto escolar. Durante muito tempo, a escola ela foi organizada a partir de uma lógica muito padronizada, no qual os estudantes deveriam aprender os mesmos conteúdos, da mesma forma e ao mesmo tempo. E esse modelo, embora ainda muito presente, ele não responde à diversidade que a gente encontra na sala de aula. Então, a flexibilização, ela surge justamente como uma resposta dessa limitação. E ela implica repensar o ensino, ajustando diferentes elementos, como os objetivos, as estratégias, os recursos, a avaliação, de modo que mais estudantes consigam acessar o conhecimento. E aí, nesse processo, é possível distinguir dois movimentos, né? A flexibilização, que ocorre de forma mais ampla, pensando na turma como um todo, e a adequação curricular, a adaptação curricular, que envolve ajustes mais específicos direcionados a determinados estudantes. Então, essa distinção ela é importante porque ajuda o professor a compreender que nem todas as situações elas exigem intervenções individualizadas, mas que o próprio planejamento coletivo pode muitas vezes já contemplar essa diversidade, né? Então, romper com essa lógica de homogeneidade não é simples, né? Porque exige a todo tempo essa revisão da própria prática, né? Planejamentos mais cuidadosos e muitas vezes uma mudança de concepção mesmo. Então, esse movimento ele é fundamental para que o ensino ele deixe de excluir e passe, de fato, a incluir, né? De maneira efetiva. Ao longo da aula, nós discutimos diferentes estratégias pedagógicas, metodologias e também
o trabalho colaborativo e a avaliação formativa. Então, agora é importante compreender como tudo isso se articula na prática. Então, essas estratégias, elas não acontecem de forma isolada, elas ganham sentido quando são mediadas pelo professor. Ou seja, quando elas fazem parte de uma organização intencional do ensino. Então, a mediação docente, ela envolve escolhas, né? O professor observa a turma, identifica as necessidades, reconhece as potencialidades e é a partir disso que ele define como conduzir o processo de aprendizagem. E isso significa que não existe uma estratégia pronta que funcione em todas as situações, né? Então, em uma atividade em grupo, pode favorecer a aprendizagem em um determinado contexto, mas em outro, pode exigir reorganização para que todos participem. E esse tipo de ajuste, ele depende da leitura que o professor faz da turma, né? Então, a mediação, ela implica em um acompanhamento contínuo de todo o processo. Não basta só planejar. É necessário observar como os estudantes estão respondendo e quais as dificuldades estão surgindo e quais os avanços estão sendo alcançados. Então, a prática inclusiva não está apenas no planejamento, mas nas decisões que o professor toma durante ali a sua aula. É nesse movimento que as estratégias pedagógicas, elas deixam de ser apenas possibilidades e elas passam a se concretizar como ações que de fato favorecem a aprendizagem. Então, ao retomar o que foi trabalhado nessa aula, é possível perceber que as estratégias, elas ocupam um lugar central na organização do ensino, especialmente quando a gente pensa na perspectiva inclusiva. Um primeiro aspecto que merece atenção é o fato de que essas estratégias, elas não são neutras, elas influenciam diretamente quem participa, quem aprende e de que forma essa aprendizagem acontece. Por isso, pensar o ensino exige refletir sobre quais as escolhas pedagógicas que estão sendo feitas, né? Outro ponto importante está relacionado às metodologias ativas, né? Porque elas se destacam por promover maior envolvimento dos estudantes, criando situações em que o conhecimento é construído de forma mais dinâmica, e esse movimento, ele amplia possibilidades de participação, especialmente nas turmas heterogêneas, né? Porque, na verdade, não existe turmas homogêneas. Então, a colaboração aqui, ela também aparece como um elemento estruturante, e aí, quando o ensino valoriza o trabalho em grupo e a troca entre os estudantes, as diferenças, elas passam a ser incorporadas ao processo, contribuindo para uma aprendizagem coletiva. A avaliação ali, por sua vez, ela precisa ser compreendida como parte do percurso e assumir um caráter formativo, né, de acompanhar o desenvolvimento do estudante. Outro aspecto é a flexibilização do ensino. Então, em contextos inclusivos, não é possível sustentar práticas homogêneas. É necessário diversificar as estratégias, ajustar os percursos, criar diferentes formas de acesso ao conhecimento. E aí, por fim,
todos esses elementos se articulam na mediação docente, né? E é o professor quem organiza o ensino, observa os estudantes, toma ali decisões ao longo do processo, e é nessa atuação que as estratégias pedagógicas se concretizam e que a inclusão se efetiva no cotidiano da sala de aula. E esses pontos, estratégias pedagógicas, metodologias ativas, colaboração, avaliação formativa, flexibilização e mediação docente, constituem eixos que são centrais para a compreensão das práticas pedagógicas, inclusive, e merecem atenção especial aí no nosso processo de estudo. E aí, para consolidar o que foi trabalhado nessa aula, é importante que vocês retomem os principais pontos discutidos, especialmente aqueles que tratam das estratégias pedagógicas e da forma como elas se articulam na prática docente. Assistam a videoaula com atenção, procurando perceber como esses conceitos aparecem ao longo aqui das explicações e como eles se conectam entre si. Façam a leitura dos textos base e complementar, pois eles aprofundam a discussão e trazem elementos importantes para compreender a organização do ensino em uma perspectiva inclusiva. Então, durante esse processo, façam anotações, destaque conceitos, busque relacionar o conteúdo com situações concretas da prática pedagógica. Na nossa próxima aula, a gente vai tratar de construção de ambientes de aprendizagem inclusivos, ampliando a discussão para o espaço escolar como um todo, para condições que favorecem a participação dos estudantes. E também teremos na próxima aula a atividade avaliativa. Agradeço a atenção de vocês até aqui e nós nos encontramos na próxima aula, a aula 14. Tchauzinho e até lá!